Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Saúde em Conexão aqui para você. Se é a sua primeira vez aqui no canal, já aproveita, se inscreve, já dá o seu likezinho aí, porque é sempre importante a gente ter a sua companhia, a sua validação aqui para o nosso trabalho, para a gente continuar crescendo aqui no canal e continuar trazendo assuntos tão relevantes como o de hoje. Porque Maiara está sempre aqui comigo, me auxiliando. A gente vai falar, acho que, de uma das fases talvez mais complicadas da mulher. Eu acredito que sim. Uma das mais complicadas e uma das que menos a gente conversa. Que menos a gente conversa. Porque a mãe pensa muito no antes. Sim. Né? Com a hora, mas e o depois? E o depois. Hoje a gente vai conversar, gente, sobre puerpério. E para acompanhar a gente aqui, a gente está em boa companhia. A gente tem duas Anas hoje aqui com a gente. A gente tem a honra aqui de receber a doutora Ana Leia, pediatra, especialista em aleitamento materno. Ela é responsável pelo programa Mamãe Sem Neura. Depois, no final, gente, vocês vão deixar... É Mamãe Sem Neura, né, doutora? É. Depois, no final, nós vamos deixar as redes sociais aqui das doutoras para vocês as acompanharem. Estamos aqui também com a ginecologista, a doutora Ana Júlia. Muito obrigada, doutora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Ainda mais como mamãe também, como mamãe. Né? Eu agradeço demais. Ambas são mamães e vão trazer aqui pra gente. A doutora Ana Júlia, ela é mãe de Michel, ela é mãe de Maria e mãe da Baby 3. Da Baby 3, que ainda não sei nome. E a doutora Ana Leia é mãe de... Bruna e Lara. Bruna e Lara. Obrigada pelo convite de novo. Nós que agradecemos. Sempre gostoso estar aqui com vocês. Então, assim, eu acho que a gente está em boa companhia, em boas mãos, para a gente falar um pouquinho para essas mamães, né? Nasceu o bebezinho, tá lá bonitinho. Quando é que começa o puerpério oficialmente para a mamãe? Para a mamãe, o puerpério ele começa logo, falando em termos que o bebê nasce. Uhum. A gente fala que é a descida placentária. Se precisar colocar um marco, seria esse. Uhum. Então, esse é o marco, é ele nascer. E a retirada da placenta, né? Uhum. Então, daí já começa o puerpério, porque também começa uma explosão de hormônios para a mãe. Aquela situação de estar lá, tanto na cesárea quanto no parto normal. É muita emoção. E que a gente não sabe assimilar, é uma coisa nova. Então, cada mulher reage de uma forma até nesse primeiro momento. Então, o puerpério, pra gente falar que começa mesmo, é o nascimento do bebê. É o nascimento do bebê. De forma bem básica, é o nascimento. É. Conceitualmente, é a retirada da placenta. E quanto tempo dura? Na literatura, a gente fala até 43 dias. Que tem o puerpério imediato, o puerpério tardio, né? Então, a gente fala 42 dias, que é quando você poderia já, algumas mulheres, voltarem à menstruação. E tem outras literaturas que falam que é até a sua primeira menstruação que ele dura. Entendi. Só que são 40 dias, assim, que tudo pode acontecer na cabeça da mulher. Ela pode sentir tudo, né? Desde o melhor amor do mundo até sentir a maior solidão do mundo. Certo. Que é muito comum. Ô, doutora Ana Leia, e pro bebê também é certo a gente falar que o puerpério também, ele passa pelo puerpério ou é só a mamãe? Ele passa junto com a mãe, né? Inclusive, tem algumas literaturas de pediatria que consideram, isso não é um consenso, é como a Ana Júlia falou, que o puerpério pode durar enquanto o corpo da mulher ainda não voltou ao normal depois do parto. Então, se ela continua amamentando, o puerpério dela, algumas literaturas colocam, dura enquanto ela amamenta, né? Então, o bebê passa por esse processo junto com a mãe. Então, uma mãe mentalmente bem saudável, tranquila, o bebê vai estar melhor, vai mamar melhor, vai estar mais tranquilo. E isso aí é uma coisa que a gente vê muito no consultório. Essa relação da mãe com o bebê interferindo no comportamento do bebê, na forma como ele mama, na forma como ele dorme. Então, quando você vê uma mãe tranquila, em geral, esse bebê ele vai estar mais tranquilo, ou então ela passa mais rápido por aquela fase, que é um choro mais excessivo, que ele mama mais vezes. Aquele período se torna mais tranquilo, menos massacrante para aquela mãe. Certo. Então, eu falo que ele passa junto porque o que ela sentir, ela vai passar para ele. Entendi. E assim, quais são as fases exatamente assim do puerpério, doutora Ana Júlia, para as mamães identificarem quanto tempo dura exatamente cada fase, ou será que não existe
é uma Não, receita, né? Não existe a receita, mas existem 2, que é o puerpério imediato, que vai do primeiro dia, que é assim que o bebê nasce, até 7º, 10º dia. Então, esse seria o imediato. E daí, do 10º ao 42º dia, 43º, é o puerpério tardio. E daí existe o remoto, que é novo na literatura, que é o que a gente estava explicando, que pode durar até a volta da menstruação. Então, porque o útero da paciente, ele precisa voltar, ter a regressão, voltar ao tamanho. Então, esse também, geralmente dura 6 semanas. Então, essa volta também coincide com o puerpério, a funcionalidade dele, tudo. Então, as primeiras horas são as mais difíceis. Certo. E existe diferença de puerpério com relação à via de parto, se for cesárea de uma maneira, se for parto normal, humanizado, existe alguma diferença para a Não. mulher? Vai melhorar essa fase? O que eu acho que é muito importante a gente falar, falando em parto humanizado, que o parto humanizado, ele é independente da via. Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito. Então, não é porque eu faço normal que eu vou ter um parto humanizado. Às vezes, não. Às vezes, é tão traumatizante aquele parto normal que ele não foi humanizado. Porque a mulher sofreu tanto. Ela não é mais mulher. Eu acho que isso que as mulheres hoje em dia precisam entender. Até cabe em outro podcast. Ela não é mais mulher por ela ter feito um parto normal. Eu sou melhor do que a outra porque eu consegui ter normal e a outra não. Eu faço cesárea, minha cesárea é super humana. Eu brinco que eu vou de cabelo escovado, passo uma maquiagem, vou feliz, no horário. Então, assim, tudo depende da mãe. Então, é o que a mãe quer, o que aquela mulher, não é nem mãe, o que aquela mulher quer pra ela. Então, a via de parto é independente. O puerpério, às vezes, você tem do jeito que você quis. A via do parto que você quis, seja cesárea ou normal. Tudo foi lindo e maravilhoso, como você planejou. E daí você tem um puerpério, você tem um blues puerperal, que é uma depressão pós-parto. E tava tudo como você queria. Então, isso é um grande problema. A gente não consegue alinhar. E às vezes foi traumatizante seu parto, mas aí no puerpério você tá indo bem. Foi tá aquele amor profundo superou todos os obstáculos. A obstetrícia em si, eu brinco que ela é uma caixinha de surpresa, mesmo na pediatria, né? Porque tudo pode acontecer. A gente faz um pré-natal, às vezes maravilhoso, tudo certinho. Daí a hora que a gente pega o bebê, tudo tão novo, e a gente fica perdida. Assim, a mulher fala, ai, será que eu quero ter ajuda? Será que eu não quero? Então fica muito perdida. Daí começa uma nova etapa, que era o que você falou no começo. Então acho que o pré-natal ele é todo planejado. Da hora que nasce, vira aquela caixinha de surpresa pra mãe. Então acho que é aí que entra o puerpério, que a gente fala. Mas eu acho que o puerpério a gente não precisa ficar nele de 40 dias. Eu acho que é toda uma fase levando em conta a amamentação, a sua volta, a sua rotina, o trabalho. Eu acho que ele leva uns 3, 4 meses, não colocando o nome puerpério. A mulher em si, até a consciência dela, porque a gente só volta ao normal praticamente em 2 anos. Em 2 anos, né? Não é mais ou menos isso? A doutora Ana Leia, acho que teve um podcast que você comentou assim, do seu primeiro parto, né? Sim, sim. Pode relembrar pra gente? Aquilo que a Ana Júlia estava falando. A gente sabe que o parto normal, ele, teoricamente, tem menos risco de infecção, menos risco de complicações. Para o bebê vai ser melhor. Então, um bebê que vai ter uma complacência pulmonar melhor. Essa mãe vai ter mais facilidade para amamentar. A golden hour para ela vai ser mais fácil de ser feita da forma como tem que ser. O bebê nascer, o clampeamento do cordão esperar 60 segundos, colocar em cima da mãe o bebê. Dentro daquela primeira hora, esse bebê ficar com essa mãe. Então, assim, quando você tem um parto normal que caminhou de forma humanizada, como a Ana Júlia estava falando, a gente sabe que os resultados vão ser melhores tanto para a mãe quanto para o bebê. E sem intercorrências, né? Exatamente, sem intercorrências. A evolução do parto. E existe uma contraindicação a um parto normal, que não é por doença, não é por patologia, que é psique materna. Então, quando a mãe, psicologicamente, ela tem medo, ela não quer, ela tá insegura para ter um parto normal, isso é uma contraindicação para se fazer um parto normal. E a gente tem que respeitar isso. Então, um parto humanizado, a gente também leva em consideração isso. Como é que está a psique dessa mãe para ela ter esse parto? Né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é,
qual é a importância de um pré-natal materno, também com pediatra, para que ela se prepare para esse momento da chegada do bebê. Sim. Porque o que a gente vê muito é isso, é a preocupação com o parto, né? Tem muito medo em relação ao parto, muita angústia, muita preocupação com o parto. Às vezes, enxovar o quartinho do bebê, não sei o quê, né? É tudo isso. Enxovar. Olha, eu acho até que às vezes, em muitas situações, a preocupação maior com o enxoval, com o quarto, com não sei o quê, do que até depois vem o parto e depois vem a amamentação. E aí, quando nasce, é aquilo que a Ana Júlia estava falando. É uma surpresa, porque pode ter ido tudo bem até aquele momento, mas os mamíferos, o ser humano ali dentro da classe dos mamíferos são os únicos que precisam aprender a amamentar, enquanto os bebês precisam aprender a mamar com suas mães. Sim. Então, com quem que essa mãe aprende a amamentar? Não é sozinha, não é instintivo. Então, a amamentação não é instintiva. E é isso que as mães têm que entender. Ela precisa de informações, ela precisa de aprendizado, ela precisa de suporte dentro do hospital, né? Então, se ela não tiver essas condições ali satisfatórias após o nascimento do bebê, ela pode ir de um momento em que foi tudo muito bem com o parto e entrar num momento em que ela vai se ver com um blues pós-parto mais severo. A gente sabe que é fisiológico essa pequena melancolia pós-parto que dura aí esses primeiros 15 dias, né? A gente sabe que é fisiológico, mas que pode se intensificar, sim, conforme ela levar esse momento, conforme se ela tiver ou não bem assistida nesse parto e nessa amamentação. E aí a gente pode ter um risco maior de desenvolver uma depressão pós-parto, não ficar só no blues pós-parto. Né? Então você vê que é uma simbiose que tem entre essa mãe e esse bebê, que é muito intensa. Eu vou pegar já esse gancho da amamentação que a doutora Analeia está colocando aqui, e aí vocês fiquem à vontade para vocês responderem. Como foi para vocês amamentarem? Vai ser uma dobradinha. E o que a gente pode tentar dar de conselho, né, para as mamães que estão assistindo, as futuras mamães, dicas, para que a amamentação ela se torne mais leve, né, para a mamãe. E eu presumo, eu não sei, não sou mãe, como eu disse no começo, que acho que de um filho para o outro existe muita diferença, né? Existe. Sim. Olha, eu vou te falar assim, a minha experiência. Então, hoje eu tenho 47 anos, minha mais velha está com 18. Quando eu estava com 28 anos, eu era residente de pediatria. Eu passava no hospital, eu passava visita em enfermarias, fiquei no estágio do berçário, mas eu não fui preparada para amamentação. Passava visita em mães amamentando, eu sabia a teoria da amamentação, quando é que desce o leite, o que faz, o leite materno é o mais importante para o seu bebê, é o que faz bem, é o que é melhor. Porém, não fui treinada nem capacitada para lidar com aquelas mães naquela situação. Aí, quando chegou a minha vez, foi que eu levei aquele balde de água fria. Porque eu achei que eu fosse dar conta, eu não tinha rede de apoio na minha época, então eu morava sozinha com meu marido, minha mãe e meus pais moram fora, eu não tinha funcionária na época. Menina, aí eu tive o bebê, foi parto normal, porém com episiotomia. A equipe já pegou, o bebê nasceu, colocou rapidamente, atirou rapidamente para dar banho. Eu quase não fiquei com a bebê comigo. Eu me lembro que eu fui ver novamente essa bebê lá no quarto. Então, olha só, não tive a Golden Hour como poderia ter sido feito, mesmo tendo um parto normal, tá? A gente não tinha essas informações na época. Então, eu sofri com a episiotomia. Aí, primeiros dias, normal, né? Vem aquele leitinho, colostrinho, e a gente não é preparada para aquilo, então a gente imagina que o bebê tem que mamar mais, imagina que aquele choro não é normal. E, na verdade, a gente sabe que a quantidade de colostro ela é proporcional ao tamanhozinho do estômagozinho do bebê, que é o tamanho de uma cereja. Primeiro já cabe 5, 7 ml. 7. Entende? Então, de 5 a 7 ml, você imagina. E a gente vê bebês que têm alta aí já estão recebendo de complemento 30, 45 ml. Nossa. Exato. Aí começa a regurgitar, aí começa a aumentar a cólica, aí chora muito. Aí O bebê chora, a mãe dá mais, né? leite. Então, e aí Com fome, né? Exatamente. Então, E acalma. e eu não tive esse preparo. Quando veio a pojadura, a mamãe encheu, que foi ali depois do quarto, quinto dia. Então, aí o bebê começa a errar a pega
porque a mama tá muito cheia, em geral é isso que acontece. Então, no começo, a mama tá mole, a mãe fica ansiosa porque ele mama toda hora, né? Aí depois, quando vem a pojadura, a mama enche. E aí o bebê, ele passa a errar, né? Ele pega aqui, aí ele escorrega e vem pro bico. Em geral é isso que acontece. A mama tá muito cheia e ela não aprendeu a fazer ordenha para dar uma amolecidinha naquela mama, pro bebê poder conectar direito, abrir a boquinha da forma como tem que ser. E aí que vem a maioria dos problemas, tá? Então, na minha época foi isso que aconteceu. Eu passei por tudo isso, tive engurgitamento, no hospital não tive a orientação com relação à amamentação. Aí, quando veio a pojadura, eu não sabia o que fazer com aquela mama dura, vermelha, quente. E a nenê sem mamar direito, porque aí nessa fase eles passam a não conseguir extrair o leite. Porque tá tudo muito duro, né? Canetadinhos. Começou a ficar ictérica. Icterícia chegou a 18, bilirrubina. Corre pro hospital para fazer fototerapia. E eu engurgitada dentro do hospital, aprendendo a ordenhar sozinha. Então, tive que dar um jeito naquilo. Menina, olha, então assim, a minha primeira experiência, ela foi pesada. Fui ao banco de leite, assim que a nenê teve alta, e fui ao banco de leite Aí as coisas foram melhorando. Aí com o banco de leite, com orientação, aí foi melhorando, mas ainda uma primeira gestação que era um bebê que era muito esperado, porém não tinha rede de apoio. Eu não tinha rede de apoio, não tive orientação no hospital, não estava preparada para aquela situação da descida do leite. Aí depois as coisas foram se acertando. Então, falando em vivência de hospital, é muito difícil numa rotina de enfermaria, se você não tem toda sua rede de apoio, a sua obstetra, a sua enfermeira, quem você, que eu acho que é muito importante, chamou, foi atrás para ter do aleitamento, porque cada um tem uma função. Então, se você não tem isso numa rede hospitalar, é bem difícil você conseguir. Eu tive tudo no particular, meus 2, mas eu tive que ter a enfermeira obstetra, eu tive que ter depois o acompanhamento do aleitamento materno, porque é diferente, elas não conseguem dar o suporte super adequado. Então, acho que é isso no hospital. Antigamente até tinha, às vezes, mas um lugar que eu sugiro até para quem não tem as condições de contratar, ter alguém para chamar de sua, que eu acho que o pré-natal você tem que ter alguém sempre para chamar de seu. A sua obstetra, o seu pediatra, a sua enfermeira obstetra, a sua... Como que a conselheira de amamentação? Consultora de amamentação. Desculpa, gente. Eu acho importante. Se você não tem isso, o HU, na hora que você vai doar o leite, elas fazem esse trabalho com você. Então, você agenda um horário e elas fazem, porque é muito importante ter essa informação, porque por mais que a gente passe no pré-natal, não é a mesma coisa da consultora de amamentação e da prática. Eu vivi que eu tive 10 dias de leite, daí secou por um processo emocional, então eu falo que faz diferença, e assim, eu fui atrás de tudo, mas não voltou, e depois eu sentei e falei, segue a vida, e tá tudo bem, meu filho é ótimo, foi ter doença só com 3 anos. Eu falo que eu sou o paradigma, né? Eu quebro. Eu tenho cesárea, eu tenho um filho que não amamentou e não ficou doente. E daí, a minha segunda Maria, eu quis tentar amamentar. Mas eu tive uma sensibilidade imensa, que a gente não sabe de onde veio até agora, no seio. Então, ela chorava pra ter o leite, eu chorava pra amamentar. Eu não conseguia colocar ela. Foi uma dor, assim, desesperadora pra mim. E daí eu tive a rede de apoio de conseguir em Ibitim, uma consultora de amamentação. Então, ela foi todos os dias em casa, a Bia, pra colocar a Maria. E o dia que ela não pôde ir, eu tenho uma tia, que é até minha madrinha, e ela amamentou. Então, ela tinha coragem de colocar a Maria no meu seio. Daí, a gente só conseguia assim. Então, aos passos, foi muito devagar pra mim. Uma coisa lenta, foi assim... Igual parto normal, quero provar que eu consigo, foi na amamentação. Não, eu tenho que... Eu quis me provar que eu tinha leite. Na realidade, o grande lance é se eu não tivesse leite, eu acho que você tem um limite. Então, eu teria dado o limite. A partir do momento que eu tinha o leite, eu acordava com a cama encharcada. Nossa. Com tudo encharcado. Eu falei, não, eu tenho que amamentar ela. Eu tenho esse leite, né? Não é todo mundo que tem. Então, já que eu tenho que saber aproveitar. E o que me ajudou muito também foi fazer o laser.
Nossa, eu achei assim, todo mundo, eu falo, gente, guarda, que o laser, ele acalma o seio, então assim, e você tá tranquila, que nem, era o que eu pensava, não tenho ajuda, então vamos lá, eu respiro, mas pra mulher que tem dor é muito difícil, você tem que ser persistente, porque a dor é de berrar. Chora bebê de um lado querendo e você de outro por dor, então assim... E eu acho que tudo tem que ter um limite. Eu sou uma pessoa muito do limite de quebrar algumas barreiras. Se às vezes começa a fazer muito mal pra você, vamos ter ajuda. Então vamos usar bombinha, vamos extrair, vamos melhorar a cicatriz. Eu sou super a favor da alimentação, mas vamos usar a mente da mulher, porque eu acho que hoje em dia tá tudo muito num extremo. Sim, sim. Então a vida é um extremo, então tudo. Então a amamentação eu sou super a favor, mas não vá se deixar menos mãe, de novo essa frase, porque você não tá conseguindo. Busque ajuda, não conseguiu mesmo, tá tudo bem. A Maria amamentou 4 meses, ficou doente com 7. E o Michel nunca tinha ficado doente. Então assim, eu sei, a imunidade é super importante do leite materno, não tem igual. Ele é insubstituível, mas assim... Tá tudo bem também, aquela frase que a gente... Eu sou muito a parte do acalmar a mãe. Então, elas vão muito na consulta do pós-parto comigo, eu acabo acalmando, daí eu sento com elas e falo, vamos ajudar. Eu não faço a consultoria de amamentação, mas eu falo, vamos procurar ajuda, vamos ver quem faz, onde a gente pode achar. Porque nessa consulta eu também não vou conseguir, porque o que eu tenho que avaliar nessa consulta? A mama, a ferida, ver se tá tendo mastite, orientar que fica quente. Eu quase tive a mastite, então eu tive que fazer. A dor foi na da Maria, tudo aconteceu assim. A dor é muito grande, você tirar, então assim, daí desceu minha madrinha pra fazer, porque minha mãe não tinha coragem, eu também não, porque tinha que fazer. Ela deve saber explicar melhor que eu. Então, você tem que ter um pouquinho de força fazendo isso. Nossa. E dói, né? Dói, E assim, dói. você tem que segurar, é meio... Mas olha, eu falo... Até interessante isso que você falou, porque tem 2 coisas que eu falo com as mães. Primeiro, amamentar amamentar não é sinônimo de amor. Para você amamentar, você tem que ter opinião e persistência. Você tem que estar bem emocionalmente e mentalmente. Se você não estiver bem emocionalmente e mentalmente, um processo deixa de ser só um processo de técnica e passa a ser um processo penoso, que pode te levar a consequências graves emocionais. Então, a gente tem que entender isso, né? Então, a gente nunca pode falar, amamentar é amor. Eu não gosto dessa frase mesmo. Sabe? Eu não gosto. Amamentar é sinônimo de amor. Não é. Amamentar é técnica mais preparo mental e emocional. Você tem que estar apta, tudo isso tem que ser persistente em vários momentos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu tento falar para as mães, para acalmar elas, é que muitas colocam na cabeça que o bebê tem que mamar no peito delas. Então, às vezes, a mãe está explodindo de leite, mas ela não tá conseguindo amamentar, porque por alguma razão, seja porque ela tá com uma fissura no mamilo, seja porque ela tem uma galactocele, que é um acúmulo de leite ali que gera dor quando o bebê suga. Tem mães que tem uma coisa que se chama fenômeno de Renault, que a circulação ali no mamilo começa a falhar depois que o bebê suga, começa a ter muita dor ali, né? Então, em situações de frio, tal, essa mãe tem muita dor. Então, fica dolorido, fica ruim amamentar. Então, o que eu falo para elas? Você tem muito leite? Dê o leite pro seu bebê, ordenha essa mama, tira esse leite, esquece pôr na cabeça que você é obrigada, você só é mãe se você puser o bebê no peito. Não é assim. Porque quando você alivia essa carga, a mãe com bastante leite, se você aliviar essa carga dela, ela conseguir extrair esse leite oferecendo pro bebê, vai melhor. Ela continua produzindo, se ela continuar estimulando essa mama e ordenhando. O bebê toma o leite dela, que é o melhor leite para ele. E a gente vai aliviando essa carga da mãe até ela se recuperar. Ela vai se recuperando e você pode tentar de novo o processo de colocar esse bebê para mamar no peito. Né? Então, a gente tem que ter olhar as coisas com um olhar também um pouco mais, mais prático e tirar o peso dessa situação do mamar no peito, para que as coisas não fiquem tão mais difíceis para a mãe. Porque às vezes ela, por exemplo, vou dar um exemplo assim que eu sempre gosto de citar, por exemplo, bebês
que nascem com fenda palatina. A forma mais grave, né? Quando o céu da boca, o palato nasce fendido, e dependendo do nível, do grau, não dá para esse bebê ser amamentado. Chega a ser um risco, tá? Em alguns casos, quando a fenda é parcial, quando é um lábio leporino, dá para mamar no peito. Mas em alguns casos, não dá. Contraindicado, né? Exatamente. Então, mas essa mãe tá com leite. Esse leite é o melhor para esse bebezinho que vai precisar passar por uma cirurgia. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que trabalhar a cabeça dessa mãe para ela ficar tranquila. Olha, continue estimulando sua mãe e tirando esse leite e dando pro seu bebê da melhor maneira. Até ele passar pela cirurgia, para ele ganhar peso, para passar pela cirurgia. Dá pra gente fazer esse trabalho. Da mãe não desistir de produzir o leite para dar pro bebê por outra via, se for necessário. Porque, de uma forma ou de outra, a gente sabe que esse leite vai ser melhor para esse bebezinho. E vai chegar num ponto, se não for possível, ok, você fez o que você podia, né? Sim. Mas existem vias que a gente pode tomar para facilitar o caminho para a mãe, até para favorecer que ela continue produzindo leite, né? Então, era isso que eu queria falar. Que a maternidade é real, né? Gente, tem todos os exemplos aqui. Eu acho que de tudo que a gente falou até agora, eu acho que alguns pontos que a gente tem que deixar muito claro. Primeiro que, digamos assim, parto humanizado não é um tipo de parto. Humanizada é o profissional e a equipe, né, doutora? O profissional e a equipe. É o profissional e a equipe. A Golden Hour, que é super importante, que é a saída do bebê, esperar 60 segundos. Você pode fazer isso na cesárea. A gente faz na cesárea. Por exemplo, na cesárea faz. A gente só corta o cordão umbilical antes quando o pediatra ou tem alguma situação de risco do bebê que existem. Nem descolamento prematuro da placenta, que é quando tem um sangramento, a gente precisa tirar o bebê rápido, uma hipertensão, ou quando o batimento do bebê tá baixo, então a gente precisa acelerar um pouco. Mas é porque é protegendo o bebê. Então, é tudo pensando em proteção do bebê ou materna. Então, assim, daí a gente espera os 60 segundos, corta, fica todo mundo, a equipe inteira olhando, ou mostrando pra mamãe, abaixa, e em seguida vai com ela. Então, pode já colocar direto no seio também. Só se tiver alguma contraindicação. Mas se não, consegue fazer todas as etapas. O que a gente não faz é você ter a parte do pulmão, né? Que é importante para bebês prematuros. Mas de restante você consegue fazer tudo na cesárea. Então, é muito importante isso mesmo, que é a equipe. É você estar consciente da equipe do que você quer. Eu acho que é esse ponto que você falou mesmo. E eu acho que nós mulheres, a gente vive sempre numa cobrança extrema, né? Você tem que engravidar até 35, senão você nunca mais vai ser mãe. Você tem que ter sucesso profissional, você não pode surtar, não pode ser louca. Você tem que amamentar, você tem que ter o parto normal, porque seu corpo é preparado para isso. Então, a gente vive com tantas cobranças que eu acho que o que a gente conversou até agora, talvez seja a parte mais importante talvez que a gente vai falar hoje. Porque a cobrança que a mulher tem o tempo todo e na maternidade pode acabar com todo esse processo, né? E ela depois de uma primeira, tinha o sonho de ter o segundo, acaba nem tendo mais. E tem isso, é isso mesmo. Muito que a isso, cobrança é muito grande. Então, a cobrança em todos esses processos. Então, até a volta ao trabalho, a cobrança é grande. Ou se você tá gestante, tá com dificuldade em trabalhar, tá passando muito mal, você tem que cumprir, você tem que... A gestação, ela é normal, mas não é pra todo mundo, que nem eu tive uma gestação super normal do Michel. Fiquei super bem, eu trabalhava das 7 às 7, viajava todos os dias de Jundiaí a Campinas. A Ana Maria, eu passava mal no corredor do hospital. Então, foi uma gestação que eu tive que trabalhar menos, diminuir muito, tirar licença antes, maternidade. A da Baby 3 tá mais parecida com a do Michel. Mas eu tô passando por várias situações que a gente não sabia. Que eu mesma falava, a do Michel foi super tranquila, a da Maria também vai ser. Não, foi terrível. Se eu fosse me colocar nessa gestação da Maria, eu ia pensar, nossa, será que eu vou sofrer? Eu não sofri, mas porque alterou. Não foi uma gestação que eu pude fazer tudo. Então, foi mais delicado. Então, também isso entra. Sim.
em critério, porque eu acho que até se você tá calmo, o neném nasce mais calmo. Eu acho isso, não conseguir ter isso, porque a gente se cobra. Então, o que eu me cobrava? Que eu precisava trabalhar. Porque eu tinha a consigna do Michel, eu tinha a consigna da Maria. Então, nessa, eu já tô assim, já foram 3, eu fiquei um pouco mais velha. Você já falou assim, não preciso nem igual do Michel e nem igual da Maria, já que eu estou passando bem. Mas se eu passar mal, vamos desacelerar, tirar o pé do freio. Vamos dar essa respirada. Que a mulher se cobra em tudo. E daí, tipo, fiquei quase 1 ano e meio, bem devagar, assim, que eu tive uma cirurgia antes da Maria. Então, eu acho que tudo isso vai deixando a gente... Você se cobrar, mas por que eu não tô trabalhando? Mulher tem que trabalhar, tá todo mundo bem sucedida. Sim. Já tá todo mundo fazendo podcast, já tá consultório. Ai, temos que começar a viver. Não, às vezes o seu ritmo vai ter que ser um pouco mais lento Sim. que o da sua amiga. Sim. Ou da sua mãe, ou até da colega de trabalho. Então, a mulher, ela precisa lembrar que ela é diferente. Eu acho que é essa a cobrança, né? Ainda mais você na residência, teve uma filha na residência, acho que Foi, nossa, sentiu isso eu passei, muito. eu passei por situações dentro da residência que eu não imaginava passar com mulheres. Eu passei situações ali ocasionadas por mulheres que, com preconceito, porque eu era residente, estava trabalhando, que eu nunca tive com homem nenhum dentro do hospital. Eu nunca sofri. Inclusive, eu deixei de fazer uma especialização porque eu ganhei minha primeira filha, voltei para o hospital, concluí minha residência e fui fazer a prova para R3. E quando eu fiz a prova de R3, eu já estava para ganhar minha segunda filha. Eu estava para ganhar minha segunda filha. Foi perto. Foi perto, foi 2 anos. E eu não tive a vaga, eu tive a melhor nota. Eu não tive a vaga porque eu estava para ganhar bebê. Então, quando eu entrasse no R3, e quem fez a minha entrevista? 2 mulheres. Foram 2 mulheres que me massacraram na entrevista com como eu cuidaria, como eu faria com 2 crianças, e o que eu faria, o que eu deixaria de fazer, por que isso, por que aquilo. E a gente sabe, querendo ou não, a responsabilidade do R3 é praticamente a responsabilidade pelo setor, né? Toda a carga é sua. A carga é dele, então... e aí eu não fiz. Então eu me lembro dessa situação. E a mulher passa por isso mesmo. Mulher é cobrada, né? É cobrada. Em outras formas de emprego tem muito isso. Se você tá grávida e vai fazer uma entrevista de emprego, a chance dela ter a vaga é zero. A gente estava vendo, eu estava na reunião do Comitê de Aleitamento Materno antes de ontem, e lá saiu um dado estatístico. 50% das mulheres são demitidas após o puerpério. O puerpério. Tá? Após terminar a licença maternidade. 50% das mulheres. 25% sofrem violência obstétrica. Violência a gente não diz só algum procedimento desnecessário, não só isso. Às vezes a forma como ela é tratada ali, verbalmente, durante um trabalho de parto, 25%. Então, tudo isso contribui para que ela desenvolva depressão pós-parto também. Vocês sabem que a gente está no maio furta-cor, né? Isso. Que simboliza aí a saúde mental materna. Inclusive, dando um spoiler, a gente fez um vídeo, vai sair em breve, com uma psicóloga justamente para falar de depressão pós-parto. Ai, que legal. Isso é muito legal. Legal. Bem importante. E a gente sabe que até as fontes, elas não há uma concordância com relação a essa definição, né? Enquanto lá você vai lá no manual de doenças mentais, até 4 semanas após o parto é considerado depressão pós-parto. Mas a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles já definem que isso pode ir até 12 meses após o parto. Porque essa mulher ainda está vivendo, né? Adaptação. Essa adaptação do corpo, toda a adaptação do bebê, muitas, 10% já tem histórico durante a gestação de uso de medicamento para depressão, ansiedade. Nossa. E mais ou menos 15% fazem tratamento psiquiátrico logo após o parto.
Então, Bastante. É muito, porque até o corpo dela, né? Só 25 ou 28% do corpo das pacientes que têm um parto conseguem voltar ao seu corpo anterior. Então, até ela também tem essa aceitação desse novo verdade. corpo. Porque ela não consegue, porque muda muito na mulher. Então, assim, quem conseguiu voltar é porque provavelmente teve muita força de vontade, teve uma rede de apoio. Que isso é muito importante. Doutoras, e assim, a gente está falando muito ali do lado da mãe, né, desse cuidado, né, essa conexão, né, da amamentação, que não precisa ser necessariamente só colocando o filho ali no seio, mas com quanto tempo de nascimento da criança, essa criança ela tem que passar pelo pediatra, a primeira consulta? Nasceu, eu vou levar quando? No máximo até 7 dias. A gente fala assim que primeiro mês, o bebê tem que passar pelo pediatra ali, mais ou menos entre 5 e 7 dias de vida, 15 dias de vida, 30 dias de vida. Então, no primeiro mês ele vai ter a visita dentro do hospital, o pediatra vai passar lá, vai examinar, vai fazer os testes, né? Então, ele já recebeu uma visita ali dentro do hospital, saiu do hospital, outra com 5 a 7 dias de vida, outra com 15 e outra com 30. Isso é um protocolo, isso é uma recomendação. Inclusive até para que você detecte problemas iniciais com esse bebê, até da amamentação, porque em geral, o maior problema que o bebê vai ter saindo do hospital ali nesses 7 a 10 dias de vida é ganho de peso ou icterícia que fica muito prolongada, muito intensa por dificuldades na amamentação. Então, a fase ideal para se procurar atendimento é no máximo ali até 7 dias de vida, assim que sai do hospital, pediatra, tá? E aí, se esse pediatra não tiver manejo, não faz manejo de aleitamento materno, ele obrigatoriamente precisa encaminhar essa mãe para um banco de leite. Sim. E o que eu vejo muito hoje, infelizmente, eu vi esses dias um conteúdo circulando, olha, se o bebê não ganha tanto de peso por dia, se o bebê não molha tantas fraldas por dia, você tem que dar fórmula, assim, o pediatra falando isso. Tira o peso da mãe e dá fórmula. Não funciona assim, porque se a mãe chega para você com 7 a 10 dias de vida, o bebê não tá mamando bem mesmo, ele não recuperou o peso, ainda nem deu tempo. Porém, essa mãe tá cheia de leite, porque ela não tá conseguindo amamentar. Então, o que a gente faz com essa mãe? Ajuda, encaminha para um banco de leite, se ela não tiver possibilidade de ter ajuda de uma consultora. Um banco de leite, gente. Banco de leite ajuda muito. E o banco de leite do HU, bem lembrado pela doutora Ana Júlia, é maravilhoso. Maravilhoso. Eu já fui atendida lá com a minha menina. Fui atendida também no banco de leite da maternidade municipal. Então, o papel do pediatra nesses primeiros 7 a 10 dias não é dar fórmula para o bebê e para a mãe. É encaminhar imediatamente essa mãe para o banco de leite. Ela sair do consultório já com a cartinha, ele já ligar. Quando eu não fazia o manejo no consultório, então sempre soube fazer, mas como a Ana Júlia falou, quando você atende uma consulta habitual, não tem como você fazer um manejo de amamentação ali, porque demora mais de 1 hora tranquilamente, né? É importante a gente falar isso para os pacientes, Exatamente. né? Porque as pessoas não têm essa noção que existem consulta comum e existem consultas que são uma consultoria. Então, é super importante o que a doutora faz, porque a Ana Júlia fala, 1 hora ali com a mãe, até a mãe entender, até ter o bebê. Nunca consegui atender uma consultoria de amamentação em 1 hora. Eu acho que Nunca. Entendeu? É Não deve sempre ter. mais, é sempre então mais. não tem como ela fazer isso numa consulta de rotina. Exatamente. Do neném. Tem que ser, ela tem que. A agenda dela é de horário, então ela precisa separar horários para isso. Eu acho que é isso que também hoje em dia a gente precisa explicar, né? Exatamente. E a gente, como pediatra, tem uma responsabilidade muito grande nisso, de encaminhar essa mãe no momento certo. Porque passou do momento, ela não vai aguentar mais. Passou do momento, ela já tá com o bico todo machucado, tentando sozinha. Não vai, aí ela desiste, ela vai dar a fórmula, porque querendo ou não, por mais que ela esteja com muito leite, o bebê não tá pegando certo, não tá conseguindo extrair esse leite. Ela vai acabar dando a fórmula. Aí você vê a mãe sofrendo de um lado, cheia de leite, com dor, e o bebê tomando fórmula do outro, porque precisa alimentar de algum jeito. Tá? E a gente sabe que na maioria das vezes, se for bem conduzidinho, se essa mãe estiver preparada, fez a consulta pré-natal, com o obstetra, com o pediatra, saiu dali 5 dias, 7, passou no pediatra. Esse pediatra, ele tem que encaminhar para um banco de leite ou uma consultoria de amamentação.
as coisas começam a caminhar certo. Começam a caminhar, né? Exatamente. E eu vou fazer uma pergunta bem polêmica. A doutora Ana Júlia não tinha chegado ainda, a gente estava discutindo aqui uma questão. Lá antigamente, né? O bebê nascia, já era liberado para a família visitar, para os amigos. Essa é bem polêmica, né? Eu estava contando para a doutora Ana Leia, a doutora Ana Júlia, que eu tô com uma amiga. Fazer festa, Né, fazer festa, né? Vem ver. Eu falo que eu vim pra quebrar tabu, hein, gente? E pode divergir das opiniões, não tem problema. Que, assim, não conseguiu ver um recém-nascido ainda, que faz parte ali do hall de amigos ali, e já tem 3 meses o bebê, né? Quando é que os amigos ou a família estarão liberados, na opinião de cada uma de vocês, para visitar esse bebê durante esse período aí de puerpério da mamãe e do bebê, né? E aí, do ponto de vista da ginecologia? Da ginecologia da parte da mulher não tem problema. O problema é sempre a parte do bebê. A parte da mulher tem que pegar uma influenza, que hoje em dia tá tendo muito, então nós temos que respeitar isso. Só que eu acho que ao mesmo tempo nós temos que tomar cuidado. Porque uma mãe que às vezes não recebe nenhuma visita e ela não tem a mãe dela por perto ou a sogra, ou uma funcionária, alguém que seja, ela tá sozinha. É ela, o bebê e o marido. Será que é tão bom você ficar tanto tempo sozinha? Então, assim, eu acho válido, às vezes, repensar nisso. Porque você tem uma amiga que não tem gripe, que tá super bem, que pode te ajudar. Sim. E é uma melhor amiga. E é uma que você melhor confia. amiga que você confie. Se você tiver muito, que eu acho que a gente tem que respeitar quem tem medo. Se você tiver muito medo, compra uma caixa de máscara, deixa na sua casa e dá para as pessoas e você também fica. Aí o que você pode fazer se você confia nela? Deixa o bebê um pouco no colo dela, vai tomar um banho, vai fazer um xixi sossegado. Toma o seu leite sossegado. Gente, é muito importante pra mulher. Eu tive muito essa rede de apoio. Eu venho muito pra quebrar, brincando, mas porque eu gosto de ter essa parte. E é que aqui existem formas, né, de hospitais, mas existem hospitais que a mulher fica 3 dias, em Londrina não tem isso. E eles têm o preparo para você receber as visitas lá. Então, em São Paulo existe isso. Então, as grandes maternidades em São Paulo, elas são preparadas para você receber as visitas e daí você não recebe tanto em casa. Entendi. Então, você fica mais tempo no hospital e recebe algumas visitas, tipo, melhores amigos, a família, e daí você vai na sua casa, daí você escolhe. Aqui no Paraná, tem algumas cidades do interior de São Paulo que não tem isso, você não pode ter visitas, tá? Então, daí fica mais difícil, a pessoa vai querer ir na casa. Sim. Não estou julgando, cada hospital tem uma norma, a gente tem que seguir norma e protocolos, porque abrir exceções são muito difíceis. Estou falando de hospitais grandes, maternidades. Aqui nós não temos esse acesso e não tem como ter. Então, assim, trabalho em vários hospitais, nós temos que seguir o protocolo. E daí você vai receber. Você sozinha, é isso que eu falo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter a rede de apoio, sou super a favor. Acho que todo mundo tem que ter. Até tenho meus filhos no interior de São Paulo, no hospital do meu pai, que lá eu tenho uma rede de apoio um pouco mais fácil, assim. Tem minhas primas que vão, daí eu voltei pra Londrina, eu tenho amigas que foram me ajudar, elas iam à tarde em casa. A Maria foi muito difícil de fazer, ela não dormia à tarde, ela brigava. Então, várias vezes eu lembro a Carol, uma amiga minha, pegando ela e fazendo ela dormir. Outra Carol, são 2 Caróis, tentando fazer a Maria dormir pra mim. Então, assim, tirou um peso das minhas costas. Mas eu sou uma mãe que eu tenho medo, mas não sou neurótica com medo. Porque eu sei que essas pessoas não colocariam em risco a Maria. Se elas estivessem com gripe, elas não iriam visitar. Mas mesmo assim, da Maria, quando eu cheguei aqui, foi em agosto, estava tendo uma crise de bronquiolite, como nós estamos tendo agora. Então agora, eu não receberia visita nenhuma. Só assim, se eu tivesse certeza que ela não tem bronquiolite. Então eu restringia essas. Foram 5 amigas que foram em casa, minha sogra, e nem muito parente ia. Porque assim, como você vai ter certeza? Então, você não tem. Então, da Maria eu recebi muito menos visita. O Michel nasceu em outubro. É calor, não tem tantas infecções de vias aéreas. Então, foi todo mundo.
toda segunda-feira minha prima Isabela ia lá. Então era assim, eu falava, ai gente, ó, então segura aqui pra mim, eu vou tomar um banho, quero o meu horário de banho. Então tem muito isso. Eu acho que depende da época que nasce o bebê, depende do surto que tá tendo, depende de você como mãe. O que eu acho que sempre vale lembrar são aqueles lembretinhos. Não vá ver bebê com gripe, resfriado, não beije o bebê, lave as mãos, usem álcool gel e use a máscara. Sim. Mas eu acho que os pediatras têm que ter uma recomendação um pouco diferente, porque eles têm que zelar pela saúde do bebê. Sim. Então, acho que tem isso, né? Sim, assim, ó, a gente sabe que a rede de apoio é essencial. Então, uma coisa é você ter uma rede de apoio organizada, que nem você falou, você tinha lá a prima, a outra pessoa, essa pessoa. Então, você tem uma rede de apoio que já sabe que tá ali para te ajudar. Então, essas pessoas, querendo ou não, elas já vão ter uma orientação diferente. Elas já sabem que não dá para elas estarem frequentando balada o tempo todo, depois ir pegar o bebezinho. Né? Então, assim, a mãe realmente ela não deve ficar sozinha. Então, quando a gente fala não se expor, o que é? É essa mãe não ir em missa, não ir em mercado, não ir em shopping, não ficar recebendo visitas que ficam circulando, né? Então, vem um amigo lá não sei de onde, vem o outro lá não sei de onde, sabe? Cada dia é uma pessoa diferente entrando na casa, que você não sabe nem que vida essa pessoa tá levando, né? Então, isso realmente a gente não recomenda. Você ter uma rede de apoio social, que não necessariamente precisa ser a família, a rede de apoio é qualquer pessoa, qualquer profissional, que você sabe que com quem você pode contar, você confia, está disponível, te ajuda e não se intromete. Bom lembrar. É verdade, porque às vezes a gente acha que a rede de apoio está na família e não tá. Você acha que mas não, às vezes aquela pessoa da família, ela mais deixa a mãe mais angustiada, mais insegura do que está realmente ajudando. A rede de apoio, ela tem que ficar ali, ó. Ela fica paradinha ali. É um apoio. É um apoio. A mãe olhar para ela, você pode fazer isso. É a mãe que pede o que ela quer e a pessoa fica ali disponível. Essa é a rede de apoio adequada. Independente de ser da família ou não. Uma mãe pode sair com seu bebezinho ao ar livre, põe no carrinho, vai andar, vai no parque, vai tomar sol, vai ver a natureza. Isso aí é super bom. Né? Eu também acho que não deve ficar sozinha. Mas tem que evitar esse tipo de exposição nessas situações, né? Então, eu vejo muitas vezes as mães com o bebezinho na missa. A missa lotada, e o nenê lá no meio, no carrinho, assim. Isso é uma coisa que eu tinha medo. Aí eu falei... E 3 meses, né? Assim, para uma pessoa não dar, às vezes esperar 3 meses, né? Pra sair, ter alguma coisa. Que eu tive situações. Meu irmão casou, a Maria tinha 4 meses, então eu viajei com ela. Daí não tinha como eu não estar no casamento do meu irmão. Tem coisas que não tem Michel, como. não tinha como eu não estar na formatura do meu irmão de medicina. Ele também foi. Daí ele foi com 45 dias de vida. Mas o Michel, ele foi diferente, porque ele teve um problema de saúde, eu tinha que resolver, então eu sempre tive que expor ele. Então ele foi uma criança mais exposta. Eu tive que pegar shopping com ele, estrada. Então, peguei avião sozinha com ele por 30 dias pra vir pra Londrina. De São Paulo a Londrina, eu e ele. Nossa. Tem situações que não tem como. Eu já tinha exposto ele tanto em médico, em shopping, tudo, porque sou de Bitinga, me deslocava pra São Paulo, precisava almoçar. Daí teve essa vulnerabilidade. A Maria já não, eu já vim e fiquei 30 dias quase com ela aqui, até o surto de bronquiolite dar uma baixada. Então é muito do momento que você vive, né? E assim, você tem que ter consciência que 2, 4, 6 meses, pelo menos, para essa criança receber ali as vacinas que vão deixar ela mais protegidas, vamos dizer assim, para você ter um pouco mais de segurança, tá? Mas a gente sabe que em várias situações você vai ter que pesar risco-benefício, até porque se você tiver emocionalmente muito fragilizada, você vai precisar sair, você vai precisar de mais apoios. Então, tudo isso tem que ser colocado na balança, de alguma maneira. Eu levei a Maria pro casamento, mas eu não levei ela nas festas. Ela ficou no hotel. Graças a Deus eu tenho o privilégio de poder ter a babá. A Rose foi comigo. Então, assim, no café da manhã ela ia mais cedo. Não fiquei levando ela pra praia. Então, eu acho que é muito a mãe, ela precisa ter um pouco de consciência. O filho não é uma boneca. Nossa. Nem vamos entrar nesse. Não vamos entrar em assuntos polêmicos. Eu ia ver isso. Mas eu falo,
Então a gente tem que tomar esse cuidado. E eu acho que é muito das pessoas também terem. Gente, não beijem bebê, tá resfriado, ou qualquer outra coisa, não beije bebê. Eu falo isso na minha casa todos os dias, até pro meu filho. Não fique beijando a Maria. Michel, não dê tanto beijo. Não pode. Se for beijar, beija aqui atrás da nuca, que a mão dela não chega. Porque até pé. Tem bebê que pega pé. Tem. Pé. Não é? Mas é isso, a gente tem que ter essa noção. É noção. Querendo ou não, é um risco. É um risco. Então, antes É um dos risco. 6 meses, se a gente for colocar aqui em termos teóricos, práticos, é um risco. Cada mãe vai ter que medir, dosar seu risco. Eu acho também que você não pode ficar numa bolha e... Ai, meu Deus do céu, sabe? Acho que não é bem assim. Porque tem a questão mental, emocional. Então, é bom senso. Vai ter que ter. Existe o ideal e o real, E o né? real, e aqui a exatamente. gente traz o real e o que é para cada pessoa. Mas uma coisa que também dá para as visitas ansiosas, que eu sempre falo, você tem outras formas de visitar e se fazer presente. Manda uma cesta de café da manhã para essa mãe. Vamos lavar uma louça quando precisar. Manda um bolo. Com certeza. Né? Então, assim, tem outras coisas do que só... Ai, vamos visitar, vamos sair, vamos não sei Eu o quê. tenho uma amiga que não gosta trazer de esse visitar. cuidado. Daí, o que ela fazia? Ela me ajudava muito. Que ela mora perto de casa. Buscando o Michel, às vezes, pra mim, levando. Ai, ó, que Exato. legal. Não, pra mim, essa rede de apoio de ajudar com um filho mais velho foi Que também incrível é outra aqui em coisa Londrina. legal pra gente lembrar, né? Que a gente às vezes se preocupa com o que acabou de nascer, mas no Isso. caso da mãe que já tem, também tem essa outra situação. Tem. Que é tudo novo, às vezes a criança pode ter o ciúme, pode começar a entender que não é mais só pra ele, né? Então tem outros pormenores que a gente tem que ter essa rede de apoio para realmente ser apoio e não só o apoio de pegar o bebê, de visitar, né, trazer isso como apoio, mas também todas essas situações que a mulher vai precisar. Doutora Ana Júlia, agora falando em riscos, já que a gente pegou risco, qual é a chance da mamãe engravidar nesse período de puerpério? E ela tem que tomar algum cuidado ali, algum contraceptivo? Como que funciona isso para o corpo da mulher? No puerpério em si, contando a base da literatura até 43 dias, o risco é mínimo. Por quê? Porque você não pode ter relação também nesse período. Então, é super importante. Tem que guardar. Porque o útero, como eu falei já, ele tá voltando. Então, o seu corpo tá voltando, até a sua lubrificação não tá igual. Então, precisa. O parceiro, é muito importante ele compreender isso. Porque às vezes a queixa que o parceiro quer, mas não pode. Igual se tá com uma cirurgia, foi atropelado, não pode andar, tem que esperar. No parto é a mesma coisa, nós temos que esperar. Depois desses 45 dias, o risco é você ter... Se você não tá... Às vezes você acha que por você estar amamentando, você não tá ovulando. Mas existem casos que você ovula amamentando. Então, você pode ou não menstruar ovulando também. Então, daí você tem o risco da gravidez. Em números, no puerpério, a gente não tem. A gente fala que é baixíssimo porque você tem que ter esse resguardo. 45 dias, todo mundo tem que aguentar. O certo é, se você faz um parto cesárea, esperar de 9 a 1 ano para você engravidar de novo. Fiz errado, gente. No parto normal já pode ser antes. O indicado é 6 meses até para o corpo voltar, né? A cabeça da mãe voltar, tudo. Então, e os cuidados que a gente pode ter hoje em dia é o anticoncepcional. A gente usa a camisinha. Mas existem tantos anticoncepcionais que são bons hoje em dia, específicos para isso, só de progestágenos, que são para o período da amamentação. Então, você usa corretamente, ou existem os DIUs que você pode colocar. Eu gosto sempre de colocar depois de 45 dias, porque se você coloca, às vezes, no parto, o seu útero está no tamanho maior, você tem um risco de expelir ele nesse período. Se você coloca depois, a chance do útero já ter voltado ao tamanho ideal, o que era, é muito grande. Então, daí você fica com chance mais baixa de ter o seu útero colocando ele para fora, né?
Entendi. Jéssica. Então, existe esse cuidado da mamãe também levar o bebezinho pro pediatra e também não abandonar a ginecologista, Não obstetra. abandonar, não precisa ir. A gente faz a consulta entre 7 a 10 dias para verificar a mama, ver se tá com hiperemia, ver se tá tendo leite, produção de leite. Olha a ferida operatória, se for cesárea. Se for parto normal, nós temos que olhar ver se teve laceração ou não. Avaliar o útero, que essa parte nenhuma mãe gosta, nenhuma paciente, porque nós temos que apertar o abdômen. E é um pouco dolorido, é chato. E para ver o locus, que é um dos sangramentos que a gente tem normal pós-parto. Então, é super importante essa consulta. Depois dessa consulta, nós damos em 45 dias a 30 consulta de novo. Então, também tem que se encaixar na agenda da mãe, não só do obstetra. Então, às vezes tá muito difícil ela voltar em 30 dias, porque o mais importante é ela voltar agora no pediatra, assim, precisa da vacina. Então, às vezes a nossa passa um pouquinho, de 30 a 40, não tem problema. Né? E a gente tem a conversa para ver como nós vamos proteger ela de uma nova gestação. É aí que acontece. Gente, o papo tá tão bom, mas a gente já tá quase chegando no finalzinho Já. e eu acho que a gente não conseguiu fazer todas as perguntas. A gente foi colocando aqui os assuntos e não precisou fazer as perguntas, foi sendo pautado. Antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem um recadinho para as mamães, de dica, de aconselhamento, como aliviar esse momento, muitas vezes, da amamentação, esse cansaço, né, esse estresse, né, essa preocupação que a gente tem, muitas vezes, de ser uma boa mãe, ser uma boa mulher, né? Muitas vezes a gente sabe que tem períodos de puerpério que acabam abalando o relacionamento do casal, Sim. né? Que seria um tema para, de repente... Mulheres que às vezes acabam sendo abandonadas pelo parceiro ou diferente. Quando o genitor da criança abandona antes até mesmo de nascer e a mãe fica solo, né? Que conselho vocês deixam para essas mamães? Que dicas, cada uma dentro da sua área, dentro da área de ginecologia, dentro da área da pediatria? Fiquem à vontade para passar as redes sociais, onde o pessoal possa encontrar vocês, porque o assunto está muito bom, acho que renderia assim, ó. muito tempo. Quase assim, umas 2 horas de programa. Esse tema ele rende, né? Ele Porque rende. são temas que Sim. hoje em dia precisam ser muito falados. E nós Sim. temos várias versões, né? Então, Sim. acho que é um tema que ia mesmo ser prolongado. É. E cada uma tem uma vivência, né? Cada uma tem uma vivência, uma experiência. Eu acho que como obstetra que eu posso dar é faça o seu pré-natal. Muito importante a gente fazer a consulta antes da concepção. Se você está se planejando, faça a consulta antes. Vamos ver como você tá, como tá seu organismo. O que você precisa mudar, se precisa mudar alguma coisa. Para ir também a sua mente adequando. Na gravidez, super importante fazer o pré-natal, fazer os exames que a médica pede, cuidar, ter uma gestação leve. Eu acho que isso, pensar na sua via de parto, pensando no puerpério, estudar um pouquinho antes sobre a amamentação, já conhecer quem poderia te ajudar. Então, ter uma consultora ou ir no banco de leite, tentar já deixar isso organizado. Para não ser na hora, naquela semana que você precisa organizar isso. Então, se você conseguir esse tempo, tiver esse tempo, né, de organizar, a organização é a melhor coisa. E organizar o marido também. Levar ele em alguma consulta do pré-natal, para às vezes você pedir ajuda para médica, porque a gente tem que falar. Às vezes o marido não acredita. Chega umas pacientes e falam, avisa que não pode, como que é isso? Então, nós também temos essa função. O pré-natal é da mãe e do pai. Hoje em dia a gente fala genitor, mas eu acabo ainda falando mãe do pai, ou das duas mães, dos dois pais. Então, é independente. É importante ter a participação. Não precisa ser em todas. Porque é difícil, às vezes, estar Sim. em todas. Porque também tem que... Trabalho, hoje em dia o trabalho a gente não sabe se aceita tudo, os atestados estão difíceis, mas para tirar essas dúvidas é super importante. E tá na hora, você saber o limite também da sua companheira ou do seu companheiro, até onde ele pode chegar com você. Então, o que ele consegue fazer ou não. Porque às vezes você quer que ele faça uma coisa que vai te frustrar tanto depois no pós-parto e ele não vai fazer. Então, às vezes é melhor aceitar que ele não vai fazer, aí vocês terem a conversa e ter um apoio. E assim, lembrando que rede de apoio não é só família, que nem eu tenho em Bitinha, que é da minha família inteira, graças a Deus. Tenho aqui, da minha sogra e das minhas amigas.
E existem diversas formas, que é o que vocês falaram. Deixar ir, segurar um pouco o bebê para a mãe, fazer a visita de outras formas, mandando comida, um jantar, ou mandando uma cesta de alimento, fazendo A compra da semana. a compra da semana. Minha sogra me ajudava com hortifruti, aí me ajuda. Então, tem esse... Você aceitar. Porque eu acho que o mais importante não é as pessoas te ajudarem. É a mãe aceitar que é bom ter ajuda. Eu acho que a hora que ela aceita que é bom ter ajuda, tira um peso das costas dela. É bom ela aceitar que ela precisa ter ajuda durante a gestação, pós-gestação, com as crianças ou com a criança, ou com a casa ou com o marido. E deixar o seu marido respirar em alguns momentos, porque para ele também tudo é novo. Então não vai achar que ele vai saber fazer tudo igual você, porque assim, tem hora que mãe é mãe. Não vai adiantar. Não vai adiantar. O colo da mãe é diferente. E eu acho que a gente precisa também lembrar um pouco isso. Deixa sua rede social aí para o pessoal te achar. Doutora Ana Júlia, SGS. Daí eu tô lá no Instagram, tô atendendo no Instituto Ciela. Então, para agendar consulta para as grávidas, para quem quer se cuidar. Eu gosto muito de atender todas as fases da mulher, então eu gosto de conversar, como vocês podem ver, e de cuidar, né? Acho que o cuidado é muito importante, a gente saber cuidar do outro. É verdade. Enxergar o que o outro precisa, né? E você, doutora? Bom, o que eu diria é o seguinte, eu acho que as mulheres, elas têm que diminuir as expectativas, tanto durante a gestação quanto após o nascimento do bebê. Então, o que a gente vê é que quando as expectativas são ou muito elevadas ou muito baixas, há uma tendência para que as coisas não caminhem tão bem. Ou porque ela está idealizando o mundo perfeito, né? Vai nascer, ela está planejando aquela gestação e de repente nasce e ela vai ter que se deparar com várias situações que ela vai ter que aprender e resolver. E isso, se ela tiver com a expectativa muito elevada, pode não ser tão bom. E quando está com a expectativa muito baixa, só pensando nos problemas, no que pode ter, no que pode resolver, no que pode não dar certo, no que pode acontecer, isso também tende a atrair as coisas ruins, as coisas ficarem mais pesadas. Então, esse balancear as expectativas, eu diria que seria uma das coisas. Organizar as coisas com o marido antes. Eu acho que o marido, ele é corresponsável. Ele não pode ser um apoiador emocional e nem um ajudante da mãe. Ele é corresponsável, então isso tem que ser conversado antes do bebê nascer. E uma outra coisa mulher é mulher. A mulher, ela já tem um jeito de lidar e de conduzir as coisas. O homem tem um outro jeito e a gente tem que ser tolerante com isso. Nós, mulheres, quando ganhamos os bebês, a gente não pode ser tão exigente com a forma como a gente espera que os maridos façam as coisas. Então, a gente tem que aceitar uma fralda que não foi trocada direito, uma roupa que não está combinando. E eu vejo muitas vezes as mães se queixando, né? Que, não, porque não fez direito, porque ele não faz isso, ele não faz do jeito que eu gosto. E aí, isso acaba ficando maçante para o pai também. Ele acaba não sendo um corresponsável e acaba sendo só um ajudante que não está dando conta. Né? Então, isso é uma outra coisa. E lembrar, assim, que os 1000 dias de vida que vão desde o comecinho da gestação até os 2 aninhos de vida da criança são os dias mais importantes da vida do ser humano. Então, tudo que acontece desde o comecinho da gestação até os 2 aninhos de idade vai repercutir na saúde desse ser humano futuramente, seja de forma positiva ou negativa. Então, a gente tem que cuidar da gestante, continuar cuidando, principalmente cuidar desse bebezinho, porque de uma forma ou de outra, a gente falou aqui do estresse, as mães estressadas acabam passando para o bebê, e isso os estudos já confirmam que mães estressadas, bebês estressados, a mãe aumenta cortisol passa para o bebê fica mais estressado. Estresse tóxico durante a gestação, o que é isso? É um nível de estresse em que a mãe não consegue trabalhar direito, ela não consegue dormir direito, ela não consegue fazer as coisas do dia a dia de forma tranquila. Isso durante a gestação vai levar pode levar a baixo peso do bebê. Então, níveis de estresse muito aumentados na gestação levam a estresse para o bebê. Risco de baixo peso e depois riscos relacionados à dificuldade com a amamentação, desenvolvimento da criança. Então,
tudo isso é uma simbiose muito grande, né? Então, o recado que eu queria dar seria esse. E lembrar que você fazer uma consulta de pré-natal com pediatra é essencial para você entender o que te espera depois. Como você conduzir, a partir do momento que esse bebê nascer, amamentação, rotina de sono, que é algo que tira a mãe do controle, né? E é possível a gente organizar isso daí um pouquinho com a mãe, prepará-la para como as coisas podem caminhar melhor depois que esse bebê nascer. Então, acho que seria isso. Atividade física, eu acho imprescindível, tanto na gestação quanto depois. Atividade física, para mim, é tratamento para transtornos psiquiátricos de uma forma geral. E para que a mãe também fique bem emocionalmente, produza mais leite. Né? Libera endorfina, né? Libera endorfina, exatamente. Então, seria isso, tá? A minha rede social é @doutora.analeapediatra. Isso. Gente, eu simplesmente amei. Muito bom. Adorei estar na companhia de vocês aqui. Eu acho que as mamães têm muito aí a ganhar com tanta inspiração que vem. Eu adorei essa parte ali Quantos 1000 dias? 1000 dias. Os 1000 dias, tem né? estudos que já estão mostrando que até o que a mãe faz antes de engravidar já interfere em como esse bebê vai se desenvolver assim que ela formar o embrião. Olha só como são as coisas. Já estão parando de falar de 1000 dias, já estão querendo ampliar esse número de dias aí. Né? Que daí pegaria o antes, que é a preparação, que é a consulta para quem quer, sabe que quer engravidar, Exatamente. é importante fazer, por causa dos 1000 dias. Só que a gente prepara antes, né? Todo o organismo. E atividade física, né? Então. Gente, eu adorei. Muito obrigada pela disponibilidade. Doutora Ana Leia, doutora Ana Júlia, Maiara, obrigada. Obrigada por quem ficou aqui com a gente. Queria agradecer Obrigada o a convite. você, gente. Obrigada. Obrigada. Adorei Foi muito você prazer, estar adorei. Que a gente possa voltar a fazer outros. Com certeza. Sempre é um aprendizado, né? Para todo mundo. Sim. Sempre.